Bom dia, turma! Como estamos? Eu creio que vocês estão bem e eu também estou bem. Então, hoje o nosso conteúdo vai ser concordância verbal, mas inicialmente nós vamos dar continuidade à construção do nosso hábito. É necessário que a gente esteja num lugar silencioso, confortável, com o nosso material à mão para nos fundamentar na nossa videoaula, fundamentar o nosso aprendizado. Ok, turma? Então, vamos lá. Como falei, nós vamos estudar concordância verbal. Professora, o que é isso? Concordância verbal é a relação que tem sujeito e verbo. Nós vamos observar durante a nossa leitura, o nosso aprendizado, que quando um sujeito está no singular, o verbo também vai estar no singular. E aí é essa relação que nós chamamos de concordância verbal. Vamos para a leitura? Inicialmente, nós temos duas orações, a oração A e a oração B. Vamos ler. O aluno apresenta sua pesquisa para a professora. Os alunos, oração B, os alunos apresentam sua pesquisa para a professora. Na oração A, quem é o sujeito da oração A? O aluno. Na oração B, os alunos. Vocês já observam aí a diferença até mesmo na leitura. O aluno e os alunos. Então, continuando, vamos lá. Qual é a palavra central de cada um desses sujeitos? Aluno, no singular, alunos, no plural. Vou retornar. Aluno, no singular, alunos, no plural. E cada um são o núcleo, a palavra central de cada uma das orações. E como nós chamamos essa palavra central de cada uma das orações que nós acabamos de ler? Nós chamamos de núcleo do sujeito. Vamos ler o conceito? A palavra central do sujeito de uma oração é chamada núcleo do sujeito. Olha só, continuando, releia as orações e responda as questões a seguir. É importante que vocês compreendam que quando nós fazemos uma leitura interpretativa, é possível que nós também possamos aprender a partir daí, compreender, juntar todas as nossas informações e, a partir daí, construir o nosso aprendizado. Nós vimos primeiramente que havia duas orações inicialmente, uma que está no singular e uma outra que está no plural. E ele nos pede o sujeito de cada uma delas. Aqui está no singular, é o aluno, e aqui está no plural, é os alunos. E ele também nos pede a palavra central desse sujeito, o aluno, alunos. Nós vimos, novamente eu vou repetir, uma está no singular e a outra está no plural. Vamos lá, vimos que a palavra central do sujeito de uma oração é chamada de núcleo do sujeito. Agora nós vamos para a mesma leitura. O aluno apresenta sua pesquisa para a professora. Os alunos apresentam sua pesquisa para a professora. Quais são as duas formas verbais empregadas em cada oração acima? Na primeira, apresentar no singular. A segunda, apresentam no plural. Complete as lacunas com singular ou plural. Apresenta, singular. Apresentam, plural. E novamente vou repetir. Quando o sujeito está no singular, é necessário que o verbo também esteja no singular. Nós vimos nas duas orações a diferença. É outra. Quando o sujeito está no plural, é necessário que o verbo também esteja no plural. Continuando, vamos lá. Na oração a forma verbal apresenta está no singular, concordando com o núcleo do sujeito, aluno, uma palavra no singular. Na oração B, a forma verbal apresentam está no plural, concordando com o núcleo do sujeito, alunos, uma palavra no
plural. Agora, leia a seguinte oração. O aluno e o professor conversam. Olha só, nós tínhamos duas orações, uma no singular e outra no plural. E cada uma delas tinha um sujeito simples. Simples no singular e simples no plural. Agora nós temos uma outra oração. Olha só, o aluno e o professor conversam. Quem pratica a ação de conversar? O aluno e o professor. Vamos lá, é uma dica. De quantos núcleos o sujeito dessa oração é composto? De 2. Quem são esses 2? Aluno e professor, pois é aluno e professor que praticam a ação de conversar. A forma verbal presente nessa oração está no singular ou no plural? No plural, conversam. Aluno e professor conversam. Então, a forma verbal está no plural. Continuando, em uma oração, o verbo concorda com o núcleo do sujeito a que se refere, no singular ou no plural. Assim, um sujeito no singular leva o verbo também para o singular. Já um sujeito no plural ou formado por mais de um núcleo leva o verbo também para o plural. O mecanismo de concordância, ou seja, a relação entre sujeito e verbo, é o que nós chamamos de concordância verbal. Agora, vamos aplicar o nosso conhecimento na realização da nossa atividade. Eu vou iniciar com vocês e, posteriormente, vocês darão continuidade. Vamos lá para a nossa primeira oração. Com chuva ou sol, as formigas sempre trabalham unidas. Vou repetir. Com chuva ou sol, as formigas sempre trabalham unidas. Letra A. Qual é o núcleo do sujeito dessa oração? Quem é o núcleo? Quem é o sujeito? Vamos lá? Quem é que trabalha? Vamos lá, novamente. Quem é que trabalha? As formigas. Sobre qual condição as formigas trabalham? Com chuva ou sol? E de que forma as formigas trabalham? Unidas. Olha só, todas essas ações são praticadas por um grupo. Que grupo é esse? As formigas. Qual é o núcleo do sujeito dessa oração? Formigas. Vamos lá, continuando. Como ficaria essa oração se o núcleo do sujeito fosse trocado para formigueiro? Embora a palavra formigueiro indique que lá existe várias formigas, mas a palavra em si, ela está no singular. Então, como ficaria? Vamos lá. Com chuva ou sol, o formigueiro sempre trabalha unido. Olha a diferença. O formigueiro sempre trabalha unido. Entendeu, turma? Nós vamos repetir lá o que nós vimos no primeiro exemplo. Quando um sujeito está no singular, o verbo vai para o singular. Quando um sujeito está no plural, o verbo vai para o plural. E aqui nós estamos realizando a mesma atividade lá do início, com diferença. A frase nos apresenta inicialmente mais de um núcleo, embora seja as formigas. Quem é que trabalha unida? As formigas. Sobre qual condição as formigas trabalham? Com chuva ou sol. Mas quando eu troco a palavra, o núcleo do sujeito por formigueiro, vamos lá, nós vamos ter uma diferenciação. Com chuva ou sol, o formigueiro sempre trabalha unido. Eu espero que vocês estejam compreendendo. Vamos lá. Com o núcleo do sujeito no singular, o que acontece com a forma verbal da oração? Ela vai ser alterada.
porque inicialmente ela está no plural, mas quando eu troco o núcleo do sujeito, ela vai precisar estar no singular. O formigueiro trabalha unido. Ok, turma? Então, vai se alterar para o singular. E por que ocorreu a alteração descrita na atividade anterior? Vamos lá. Porque a forma verbal precisa se adequar à mudança ocorrida no núcleo do sujeito. Repetindo, por que ocorreu a alteração descrita na atividade anterior? Porque a forma verbal precisa se adequar a mudança ocorrida no núcleo do sujeito. Desculpa, turma. Então, vamos lá. É necessário que você compreenda que essa mudança de singular para o plural, ela é uma mudança conjunta. Não só o sujeito muda, não só o verbo muda, mas os dois mudam. Uma vez o sujeito no singular, o verbo também vai estar no singular. Uma vez o sujeito no plural, o verbo também vai para o plural. E essa relação e essa concordância, nós damos a ela, chamamos de concordância verbal. Mas é necessário que possamos identificar na oração quem é o sujeito dessa oração, quem é que pratica a ação do verbo. Daí a necessidade de compreendermos o que é núcleo do sujeito. Tá bom, turma? Turma, essa foi a nossa aula de português e eu espero que vocês tenham compreendido e com a feitura da atividade que vocês possam ainda mais fundamentar o seu conhecimento e o seu aprendizado. Turma, até a próxima, que cada um possa fazer as atividades que estão sendo propostas no roteiro e até a próxima, turma. Beijos!